Olá, população! Seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do Masterclass. Eu espero que você esteja gostando, esteja acompanhando. Você gostou da aula 1? Gostou da aula 2? Se prepara, porque a aula 3 hoje vem com tudo. Por baixo, eu já vou te dizer que eu vou trazer hoje para você a principal causa de desmame precoce no mundo. A principal coisa que faz com que as mães comecem a utilizar a fórmula, comecem a utilizar o utensílio, por medo, por receio de estar acontecendo alguma coisa com o neném. Tá preparado? Vem com a gente! Minha amiga, eu quero lhe trazer hoje para que você consiga compreender melhor os conceitos, consiga entender melhor como aplicar os conceitos na prática. Eu trago hoje o caso da Alice, uma bebê, faltando 9 dias para completar 3 meses. E a sua mãe Júlia e o seu pai Rodrigo, ansiosos, angustiados com uma neném que não está mais aceitando o peito. Só aceita a mamadeira. Muito embora esteja em aleitamento materno exclusivo. Já viu que hoje tem muito pano para manga, né? Vamos construir essa história devagarzinho para que você possa compreender o processo, a minha intervenção e qual resultado nós chegamos. Então eu quero te apresentar nesse momento a Júlia. A Júlia é mãe da Alice, esposa do Rodrigo. Entrou em contato comigo pela rede social, aquele de praxe, né? Me achou na rede social e veio conversar comigo sobre uma angústia, algo que estava preocupando ela. Ela estava sentindo que a produção de leite dela estava caindo. E caramba, Alice recebe somente leite materno, mesmo que não seja ao seio. E ela precisava de ajuda. E aí você pode dizer assim: simples, Yandara, tão fácil de resolver. Minha amiga, não é tão simples, especialmente quando você está em um país onde você não fala a língua local, que é o caso da nossa mãe aqui, da mãe que nós atendemos e que é a nossa protagonista, nossa personagem principal da aula 3 do Masterclass. Então, vamos compartilhar com você. A Júlia, o marido dela foi transferido e ela foi para Miami. Brasileira, e estava entre o 6º e 7º mês de gravidez, foi para Miami, teve seu neném lá, teve sua neném lá, e no meio dessa pandemia, que misericórdia, tu imagina só a angústia de você estar em um outro país, tendo seu bebê, sem falar fluentemente a língua, passando aperreio, mas existe esperança e existe solução em tudo. E a Júlia entrou em contato comigo e naquele primeiro momento ficou com medo, ficou receosa. Eu digo: Júlia, liberta o coração, relaxa e vamos trabalhar junto. Me conta um pouquinho do que está acontecendo. E aí, escuta um pouquinho do que a Júlia me contou. Então, me conte tudo, Ju. Como começou a sua história? Como é que você foi parar aí do outro lado do oceano? Como é que você foi parar em Miami? Vamos começar do começo. A gente teve uma gravidez, um aborto espontâneo. Depois a gente teve uma gravidez química, segundo a médica, né? E depois a gente teve a Alice. A Alice, desde que eu engravidei, foi uma gravidez super tranquila. Não tive nada, nem enjoo. Nada. Enjoo, azia, mal-estar, nada. Exames. Nem o pai? Nem o pai. Bom, você acompanhou que a gravidez da Júlia foi sem intercorrência e você viu que eu até perguntei pro marido da Júlia se ele não sentiu nada. E eu te digo isso porque algumas vezes acontece, né? A gente escuta as pessoas falando: a mulher tá grávida e não sentiu nada, mas o marido sentiu. É estranho, mas eu confesso que eu mesmo passei por isso aqui em casa na minha segunda filha. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas vamos continuar aqui a conversa. Júlia, transcorreu tudo bem a gravidez, transcorreu tudo bem no parto. No entanto, no finalzinho, já naquele período expulsivo, depois de um longo período de trabalho de parto, ela acabou se angustiando. Ela disse que não foi bem o que ela sonhou. Olha o que ela relata sobre o parto dela. Meu parto foi normal. De quantas semanas, Ju? 39. Fiz a peridural,
que eles não têm aquela outra, né, que você consegue se movimentar. Eu queria aquela, né, que você anestesia, mas você consegue se mexer. Enfim, foi dada a peridural, 13 horas de trabalho de parto. E então a Alice nasceu. A Alice nasceu, depois desses primeiros cuidados, ela veio direto para o peito. E aqui eu já paro com você, paro nesse exato minuto, peço sua atenção para tudo que você está fazendo, olha para mim. Eu vou te ensinar uma coisa agora que eu demorei algum tempo para aprender, juntando circuitos biológicos, cadeias bioquímicas, e eu quero falar com você de forma bem simples para que você compreenda e não erre, e não esqueça. E quando for auxiliar aquela mãe que quer amamentar, quando for auxiliar aquela gestante a se preparar para a amamentação, você diga assim: eu sei como é que funciona, vem aqui. Então deixa eu te contar. Para a mulher produzir leite, existe uma coisa no organismo chamada cadeia de lactogênese. E tá tudo bem, o nome é complexo, mas quer dizer o quê? Produzir leite. Por volta ali da 16ª semana, inicia essa produção e nós temos estrogênio lá em cima, progesterona lá em cima, prolactina lá em cima. Guarda o nome desses 3 hormônios que eles vão salvar a tua vida na hora de um aperreio. Enquanto o estrogênio está alto, enquanto a progesterona está alta, a prolactina, por sua vez, não manifesta sua vontade própria. Ela fica inibida. Uma vez que o neném nasce e a placenta descola, dequita, né? Uma vez que acontece a dequitação dessa placenta, lá vai embora o nível de progesterona, lá vai embora o nível de estrogênio e a prolactina que ficou lá em cima, ela começa a dizer: uhul, a partir de agora eu vou operar num pedaço. E nós estamos entrando numa segunda fase da lactação, na lactogênese 2, onde houve o desprendimento da placenta, a prolactina está começando a reinar. No entanto, até agora, trouxe o neném para o peito, cheirou o neném, produziu ocitocina. E lembra aqui que a função da ocitocina é empurrar, é ejetar esse leite que está lá no alvéolo para frente, para o ducto, ali para o neném fazer aquela sucção no mamilo e o leite prontamente já está disponível. Mas vem cá, ela botou o neném no peito, a Alice nasceu de parto normal, a termo, sem intercorrência, embora tenha tido um período expulsivo prolongado, o que pode impactar na amamentação, fique bem atento a isso. E ela trouxe a Alice para o peito e a Alice mamou, sugou lindamente, sem intercorrência, tranquilo, rolou o clima, tá? E muitas vezes a gente, nesse momento, diz assim: está tudo resolvido. Minha amiga, olha para mim, amamentação. Essa semana eu disse isso umas 3 vezes e eu quero que você fique atenta. A amamentação não é uma corrida de 100 metros. Não é assim, vai, já, deu a largada, corre em 9 segundos, acabou. Baixa o Bolt aqui para acabar com a nossa corrida da amamentação. Minha amiga, a amamentação está muito mais para maratona. É assim, ó. Cada quilômetro tem seu desafio, devagar e sempre, tá? E vai aprendendo a economizar energia quando dá, entende quando é que tem que colocar mais energia nesse processo, mas o importante é entender que não vai se resolver em 1 minuto. E ela deu um importante passo, trouxe a neném para o seio e a neném pegou. E muita gente acha que ali já está estabelecida a amamentação. E eu quero dizer para vocês que está longe de estar estabelecida por isso. No entanto, é muito importante esse contato pele a pele ali, a mãe cheirar o filho. Isso é um momento essencial para que dentro da cadeia de lactogênese as coisas possam ir acontecendo. No entanto, você não vai fazer absolutamente nada para que da lactogênese 1 passe para 2 e passe para 3. A lactogênese 3 é quando a apojadura acontece. O que é a apojadura? Olhe para mim, olha o meu olho azul. A apojadura nada mais é do que a descida do leite propriamente dito, aquele leite maduro, tá? E aí sim, na apojadura, na lactogênese 3, é essencial que o neném consiga extrair aquele leite que está no seio da mãe. Só que olha o que estava acontecendo no caso da Júlia. Escuta, eu vou te contar não. Escuta aí o que estava acontecendo, que tu vai pegar o fio da meada, tu vai entender aonde é que estava o problema. A Alice mamou desde a primeira hora do parto, desde que nasceu, já foi pro peito. Ela ficou um pouquinho sem respirar, né? Teve que fazer uns procedimentos lá, né? Não, foi só, nasceu com o cordão, acho que enrolado, mas foi rápido dela chorar e tudo mais, e logo depois já foi pro peito, foi coisa de minutos. Então.
Então ela já mamou, já sugou. No hospital eu tive muita dificuldade para fazer a pega correta. Já no hospital, várias pessoas tentaram me ajudar, né? As enfermeiras. Lá no hospital, ela dormia muito rápido na hora que ela estava mamando. Ela tinha que ficar sem roupa, eu tinha que ficar cutucando ela, né? Cutucar aqui na bochecha, no pezinho, na mãozinha. E ela sugava, ela tinha uma sucção muito forte, a ponto de me machucar. A consultora de amamentação foi lá, falou, não, ela tá sugando muito forte. E elas me ajeitavam na pega, mas daí elas iam embora, na próxima mamada não dava certo. Enfim, eu saí do hospital com dúvida, ela mamando do jeito que dava, do jeito que eu via na internet, buscava ajuda, né? Enfim, aí na primeira consulta da pediatra, ela me ajudou um pouco com a pega, me machucou muito, tive ferimento no peito, não chegou a sangrar, né? Mas eu tive muito ferimento no peito, muita dor, até os primeiros 10 dias, né? Então você viu, a Júlia feriu o seio ali, perpassando pelo período da lactogênese 3. Minha amiga, lactogênese 3, para receber o impulso, aumentar a produção, o que deve ser feito? Colocar o neném para mamar e garantir essa sucção adequada, essa extração de leite eficiente, essa transferência do leite do peito para a boquinha do neném acontecer de maneira eficiente. Isso é o start para a lactogênese 3, pegar a pressão. Então você vê que quando a mulher já tem uma lesão nesse momento, como é o caso da nossa protagonista aqui, da Júlia, ela já tinha uma lesão importante e por essa razão ela começou a opção pelo utensílio. Então ela, diante da dor, que é perfeitamente compreensível, e você sabe que a dor também aparece no cenário de desmame precoce, da entrada de utensílios, a Júlia lançou mão da mamadeira. E ela pensou o quê? É o meu desejo que a minha filha receba leite materno, é o que eu quero para minha filha, eu sei a importância disso, eu sei que eu estou passando célula-tronco, eu sei que eu estou silenciando gene, mas eu quero passar genes, né? Perdão. Mas eu quero passar leite materno para minha filha por meio da mamadeira, porque eu não consigo amamentar direto ao seio. E aí, vamos correr. Faz o quê? Ela comprou uma bombinha extratora, que esses dias eu até descobri, viu, que no Brasil tem um nome, dependendo da região do país, o nome é diferente, imagina fora. Enfim, uma animação, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Bomba extratora, desmamadeira elétrica, bombinha, ordenhadeira, enfim. E ela começou a fazer essa extração, e tchuc, começou a fazer essa extração, colocar na mamadeira e oferecer a Alice. E até aí, tudo bem, estamos conduzindo o processo com tranquilidade. Mas, escuta um pouquinho do que aconteceu à medida que a Alice foi fazendo uso dessa mamadeira. E ela, depois desse machucado de peito, eu fui insistindo, perdeu um pouco mais que os 10% ali, né, depois que saiu da maternidade, de peso, mas depois recuperou e até hoje ela tá no peso certo e tudo tranquilo. Então ela vem ganhando peso em uso de leite materno, mas não ao seio. Então, há uns... Quanto tempo que ela começou a mamar na mamadeira? Não, tá entre os dois, né? Que em algum momento você produziu bastante, você começou a produzir bem, a usar a bomba para tirar leite, estimular e tudo mais. E aí acabou que ela foi meio que trocando e, obviamente, preferindo a mamadeira por ser mais fácil do que o peito, né? Aparentemente. E aí acho que por isso... E aí é que vem a nossa dúvida, né? Que agora, por exemplo, ela tá chorando demais, faz umas 2 semanas que ela só chora, e a gente percebe que a Júlia baixou bastante a produção de leite. Tanto é que agora ela tava chorando e a gente tentou dar a fórmula pela primeira vez. Mas ela não quis, rejeitou.
E aí tá nisso. Minha amiga, você viu o que está acontecendo? Alice, acostumada a receber o leite materno na mamadeira, está começando a rejeitar o seio. E olha a importância disso, preste atenção. A gente acha que basta usar ocitocina nasal e papapá que vai resolver. Preste atenção, você está falando de uma cadeia de produção de leite, são hormônios envolvidos, é muita coisa envolvida para você querer resolver assim, igual quem faz um macarrão instantâneo. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ouvir e incorpora. Tem que trabalhar, lupa numa mão, pinça na outra, porque a gente tem que encontrar o problema real e trabalhar em cima dele. Não adianta você pegar uma mãe que está cansada, no puerpério, sem dormir há várias noites e começar a colocar várias atribuições, várias coisas para ela fazer que talvez possam ter impacto. Então você precisa trabalhar de maneira muito específica, muito clara. Então vamos lá, Alice não está mais gostando do tetetão da mãe dela, Alice está se rebelando, está começando a manifestar suas preferências e muito comumente eu percebo isso, tá? Muito comumente a criança que faz uso de mamadeira, ela vai preferir a mamadeira do que o seio. E aí você vai olhar para mim e vai dizer, Yandara, é confusão de bico? Minha amiga, confusão é uma forma da gente falar, mas na verdade verdadeira, a criança é muito inteligente. Para pensar. O seio, o leite sai assim, jato e para. Pingo, 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 jato de novo, para. Jatinho, jatinho. E o padrão é completamente diferente. A criança tem que estar sempre atenta ali para coordenar aquela respiração dela durante o procedimento de amamentação, né? Durante o processo de amamentação. Porque para mamar, ela vai ter que ritmar. Ela suga, respira, engole. Suga, respira, engole. E o pepeto, ele funciona de maneira diferente. Já na mamadeira, o fluxo sai sempre igual à medida que ela suga. Muitas vezes não coloca nem força, né? E o leitinho já está saindo. E aí, claro que a criança vai optar pelo mais fácil, ela é um ser humano e como tal, geralmente nós acabamos fazendo a opção pelo mais fácil. Então você vê que a Alice está aí fazendo essa escolha da mamadeira e que se a gente não intervir agora, a Alice vai sim entrar nas estatísticas das crianças em desmame precoce e pior. Aquela mãe que queria manter a amamentação, que tinha o desejo e vai perder a amamentação. Único, exclusivamente pela entrada do utensílio. Aí, Yandara, mas ela botou o utensílio porque ela é má? Não, minha amiga, se você não ouviu o começo dessa história, volta lá. Ela estava com dor, ela estava com o mamilo ferido. Ela saiu do ambiente hospitalar já cheia de dúvidas e com dor. Então, compreenda que quando a gente olha para uma mulher, que a gente olha para o processo, que a gente abre a visão sobre o que está acontecendo, não é uma cadeia de julgamentos intermináveis. O que a gente está fazendo ali é um acolhimento de desafios que essa mulher está enfrentando. Então, uma vez que eu detectei claramente que a Alice não quer mais o peito, a Alice vai fazer 3 meses e aí a gente para tudo e diz, Jesus na minha causa, e agora eu faço o quê? Porque assim, ela entrou em contato comigo porque ela tem um desejo sim de amamentar, então eu preciso fazer uma intervenção para isso acontecer. E Yandara, você vai dar uma garantia de que é 100%? Não, mas eu vou usar as estratégias que eu tenho, as melhores respostas para fazer a intervenção e observar o comportamento da neném. A neném toca música e a gente cria o passo à medida que ela vai coordenando o nosso ritmo, tá bom? Então, deixa eu te dizer. A neném estava vindo na mamadeira, a mãe estava extraindo, até que ela se deu conta de que a extração dela estava com volume muito baixo. Ela só estava conseguindo extrair 30 ml, mesmo utilizando a desmamadeira nos 2 seios. Escuta um pouquinho do que ela conta. Ju, você sente que depois que amamenta, fica leite acumulado? Depois que você extrai leite, fica leite acumulado no peito? Agora não mais, porque não tá saindo nada. Eu acabei de tirar, não deu nem 30 ml os 2. Mas você sente dor enquanto tá extraindo? Não. E eu não sinto mais dor na pega dela quando ela mama. Depois daquele período de dor ali, que meu peito machucou e tudo mais, eu não tive mais dor. Bom,
e aí eu te digo, caso clássico, o que a gente está diante? De uma hipogalactia ocasionada pela entrada de utensílios, porque dentro da história dela não tem nenhum fator hormonal, nenhum fator externo que esteja justificando aquilo. Então a gente vai atribuir isso à utilização de utensílio, sim, tanto da mamadeira como da amiga chupeta. E a chupeta entrou na vida da Alice na maternidade. E a Alice veio do dia que nasceu, ali das primeiras horas de vida, até os 2 meses e 22 dias em uso da chupeta. E nós não podemos fazer esse desmame de uma hora para outra, a gente tem que respeitar a criança, tem que funcionar de forma gradual, porque a chupeta está entrando ali com 2 ações perigosas. Primeiro, ela está tranquilizando a Alice, e aí você pode dizer, mas isso não é o ruim, Andara, isso é o ótimo, é o sonho de consumo da mãe. Ei, foca em mim. A criança acalma porque suga, mas se ela está sugando a chupeta ao invés do seio, o que é que já está quebrando? A cadeia de produção de livre demanda. A cadeia de produção de leite está sendo quebrada. Então, aquela chupeta está atrapalhando a nossa vida. Achando pouco, ainda tem a mamadeira para dar o plus total. Então, quando a gente vai resolver isso já com o bebê com 2 meses e 22 dias, a gente tem que entender que precisa respeitar essa criança. Bote a criança em primeiro lugar. Ali ela é o elo mais frágil, é a única que não tem defesa de nada do que está acontecendo ao redor dela. Então, se coloque como profissional que pode intervir a favor daquela criança. Claro que nossa intervenção vai ter como fim a retirada desses utensílios. Mas nada de maneira brusca, nada de maneira violenta, não gosto dessas coisas não, tá? Então, eu quero te dizer que hoje foi realizado, nesse momento, acaba de ser realizado esse primeiro atendimento da Júlia. E o que me aparece como desafio? Primeiro desafio, restabelecer a conexão da Alice com o peito. Percebe comigo que esse é o nosso primeiro desafio, porque se a neném não voltar a mamar, dificilmente a gente tem uma cadeia de lactação que vai continuar melhorando. Vamos dizer assim, a tendência é desandar o processo. E segundo ponto, a gente tem que agir para fazer com que a Júlia possa vir produzir mais leite. Então a gente vai entrar com protocolos, a gente vai entrar com estratégias para auxiliar essa produção da Júlia. Então eu tenho 2 ações muito importantes para ela fazer nos próximos 5 dias de vida. Primeiro, restabelecer a neném no peito. Segundo, protocolos para aumentar a produção. E aí você dá um sorriso para mim e diz, Andara, mas um neném que não quer mais o seio, ele simplesmente não volta mais para o peito. E minha amiga, eu vou lhe dizer, na hora do atendimento, quando eu fui olhar a neném mamando, realmente a neném só em ficar na posição, a neném já gritava, viu? Já dava escândalo, ela estava criando realmente uma dificuldade ali, o vínculo dela com o peito estava cheio de problemas. Então vamos lá, vou te dizer agora, se você pegou seu papel e sua caneta, entendeu quais são os desafios que a Júlia vai enfrentar, que a Alice vai enfrentar ao longo dos próximos 5 dias, anote. Sabe como é que a gente traz uma criança que está rejeitando o peito de volta para o peito? Sabe que eu não trabalho com fórmula mágica nem com verdades absolutas, né? Já me ouviu dizer isso. Mas tem uma coisa que eu acho incrível e que funciona muito bem. É assim, ó, apresenta o seio de novo para a criança, do jeito que você sempre faz, mas em uma situação diferente do que ela já está acostumada. E no caso da Júlia, eu pedi que ela fizesse isso no banho. Tá achando estranho? Pois preste atenção. Muitas vezes, quando eu estou diante de uma criança com recusa do seio, eu peço que a mãe leve a criança para o banho, a mãe bota o biquinizinho, tal, vai tranquila, e parte de cima livre para a neném. E ela vai permitir que a água vá caindo no corpinho da neném e provocando uma certa desorganização neurológica. A criança vai dizer assim, que é isso? Não precisa ser choro, não é água gelada, não é choque térmico, ei, nada de tortura, hein? Mas a criança vai perceber sensações diferentes. E ela, para se organizar neurologicamente, o que ela vai querer fazer? Sugar. Tcharam! Eis o que aparece lá para ela sugar dando sopa? O pepetão. O pepetão tá por ali como quem não quer nada e normalmente o que ela vai fazer? Sugar. Escuta um pouquinho, porque eu pedi para Alice para fazer isso. Mentira, eu pedi para a Júlia para fazer isso com a Alice, né?
E a Júlia foi para o banho, apresentou o pepetão para a Alice e, graças a Deus, assim como diversas crianças que eu acompanho, diversas mães que eu acompanho, foi mais um caso em que deu certo, em que o banho fez com que a neném voltasse a sugar o seio. Então eu vou te pedir para agora ouvir um pouquinho da minha orientação para a Júlia de como é que ela devia proceder. Escuta um pouquinho, porque lembra, primeiro desafio, trazer a Alice de volta para o seio e criar um vínculo positivo novamente da neném com a mama. Escuta um pouquinho de como é que eu orientei a Júlia. Pois você vai com ela para os chuveiros, claro, sem sabonete para não ter risco de nada, e você fica molhando as perninhas dela no chuveiro, as costas e segurando ela na posição de amamentar. O que a gente vai estar fazendo com isso? Desorganizando ela neurologicamente, e o mecanismo que ela tem para se organizar é sucção. Então ela vai procurar sugar. E o que vai aparecer lá disponível para ela? O seu peito. E não por fome, apenas como conforto. E a partir daí a gente vai iniciando, se ela mamar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não importa. O importante é que a gente comece a restabelecer o vínculo dela positivo com seu peito. Porque eu não sei aonde foi que quebrou, mas ela só em ficar na posição, ela chora. Antes mesmo de sugar, antes mesmo de qualquer coisa. Então mostra que ela de alguma forma associou isso com um momento de dificuldade. E a gente vai ter que transformar, ressignificar esse momento para ela, e só a partir daí a gente vai começar a pensar em usar o peito como alimento. Então, primeiro desafio cumprido, hein? Júlia, leva a Alice para o banheiro e vai resolver lá. Segundo desafio, vamos iniciar um protocolo. O que a gente vai fazer? Enviar mensagem para o cérebro da Alice que o cérebro precisa cuidar melhor dessa cadeia, porque a neném está precisando se alimentar um pouco melhor e essa cadeia de lactação não está funcionando a contento. Então a gente vai dar uma chacoalhada no cérebro para que ele entenda o que está acontecendo. Quero lhe dizer que intervenções são feitas, faz parte, mas que a gente, por excelência, deve agir observando a fisiologia das coisas, tá bom? E agora eu quero te trazer já 5 dias depois das primeiras intervenções, eu quero lhe trazer agora, nesse exato momento, de novo, a Júlia e o Rodrigo, mais 5 dias depois das intervenções. Escuta um pouquinho do que eles vão contar pra gente. Me contem tudo, como vocês estão, como tá a Alice. Hoje foi o primeiro dia que ela não tomou mamadeira. Muito bem, tô orgulhosa. Antes de eu entrar na nossa intervenção, nossas características de hoje, deixa eu recuperar aqui do nosso atendimento passado as 2 propostas de intervenção para a gente ver. Primeiro ponto era fazer o aumento da produção com Power Pump. Você conseguiu fazer esse aumento de produção? Sim. Ok. E melhorar o relacionamento da Alice com o seio? Também conseguiu? Pronto. Então, ok. Então você consegue perceber muito claramente que mesmo uma criança de 2 meses e 20 dias de vida, é possível retornar para o seio, é possível criar um novo vínculo com o seio, é possível. Mas a gente precisa entender aonde é que a cadeia foi quebrada e agir de forma muito específica. De nada adianta eu chegar, por exemplo, nesse caso da Júlia, e dizer, Júlia, isso é uso da mamadeira, isso é uso da chupeta, corte tudo rápido ontem. Gente, não é assim que funciona. Você está lidando com vidas, com seres que têm comportamento próprio. Não existe um protocolo fechado onde você não leva em consideração o comportamento da mãe e da criança. Então a gente tem que agir com calma e observando sempre. Então você pode ver que aqueles nossos primeiros desafios do primeiro atendimento já estão sanados. A neném já está de volta ao peito, aceitando muito bem o peito. E outra característica importante nesse processo é que a mãe já está com a produção organizada novamente. Então o que a gente vai agir nesse momento? Porque não é porque aconteceu isso que está tudo bem, pronto, tchau, prazer lhe encontrar. Como eu disse para vocês, a amamentação é uma maratona e eu vou correndo do lado da mãe, viu? Eu me preparo para isso. Pensa que não?
Então, cada momento, cada desafio, estamos juntas para enfrentar. E agora, o que é o nosso desafio? Fluidificar melhor esse leite, sempre massagear o seio antes de oferecer a neném. Então eu pedi que a Júlia toda a vida, antes de massagear o seio, antes de oferecer o peito para a Alice, massageasse o seio. Mas tão interessante que a Alice já vinculou com o peito de uma forma tão linda, rosa e peluda, né, daquele preço, que agora não dá mais tempo nem de ter massagem, tá? Escuta um pouquinho aí como é que tá o vínculo agora da neném com o pepetão da mãe. Então, e hoje ela aceitou bem o seio o dia todo. Bem acordada, bem atenta ao que estava acontecendo. Só que assim, eu não conseguia fazer a massagem por completo. Eu começava a fazer e ela já abria a boca, já via e... Já tá com um relacionamento muito bom com o peito. Sim. Eu às vezes ficava com ela sentada, né, no meu colo para poder massagear. Aí ela já via eu massageando ou já chegava perto do peito, mesmo com roupa e tudo, ela já abria a boca assim e já queria pegar com roupa e tudo. Ótimo, que maravilha. Então a gente chega em um momento onde é muito clara. Eu quis trazer, eu trouxe para vocês um dos diversos casos que eu acompanhei relacionado a queixas de hipogalactia. E por que esse caso, Yandara? Porque ele, para mim, representa a maioria das mulheres que eu atendo. É uma hipogalactia não por uma alteração hormonal, não por um uso de prótese, não por uma cirurgia redutora. É uma hipogalactia que não tem como precedente uma causa anatômica ou orgânica. É uma causa dentro de uma cadeia hormonal, né? Mas tem uma razão muito específica e a gente consegue enxergar a utilização do utensílio como principal causa daquele desarranjo, daquela perca de harmonia dentro daquele momento. Então, nosso papel enquanto consultor em amamentação, enquanto enfermeira, enquanto médico, enquanto nutricionista, fonoaudiólogo, enquanto amiga, enquanto mulher, é apoiar a amamentação de outra mãe, de outra pessoa. E nesse inteirinho, né, nessa observação desse cenário, entender como pode atuar de forma positiva. E meu objetivo, trazendo essas aulas, trazendo esses momentos para vocês, é muito de fazer com que a amamentação chegue cada vez em mais lares, mais casas, mais mulheres possam ser acolhidas, entender demandas, se sentir abraçadas, saber que não estão sozinhas nesse desafio e que podem contar com profissionais aptos a entender o que está acontecendo ali e resolver de maneira muito específica. Então dá uma olhadinha como é que eu atendo essa paciente, porque eu entro em contato, né, nesse primeiro momento, via Skype, faço a intervenção e vou fazendo esse acompanhamento. E eu quero te mostrar que depois de 5 dias, quando eu fui entrar novamente em contato, via Skype de novo, para avaliar se os desafios tinham sido superados, se ela estava bem, escuta um pouquinho do que ela contou. Como é que você está diante desse aumento de produção? Como é que está a sua energia corporal diante desse aumento de produção? Eu tô bem mais tranquila. Hoje foi o primeiro dia que eu não fiz o power, né? Que era até ontem. Então hoje eu pude aproveitar ela, pude curtir. Ela não estava tirando soneca, agora ela está começando a tirar soneca durante o dia. Então eu fico mais relaxada, bem mais relaxada. Mais disposta também, eu acho. Em resumo, minha amiga, se você está me ouvindo até agora, eu fico muito feliz, porque isso é um forte sinal de que você é uma pessoa empática, que tem capacidade de ouvir atentamente o que o outro está passando e entender, dentro do contexto dela, o que isso significa para ela. E se você abraça a amamentação também como causa, como propósito, eu creio que nossos caminhos se unem nesse momento para que a gente possa continuar nessa jornada. Te convido a não perder nenhuma aula, ficar por dentro de tudo o que acontece nesse universo da amamentação. Não perde, o meu objetivo aqui é fazer a amamentação chegar cada vez mais longe e acolher cada vez mais mulheres. Muito obrigada pela sua companhia. Até a aula 4.